E aí, gente? Boa noite, vocês estão felizes? Vocês estão animados? Eu quero lembrar vocês sem apelar, tá, gente? Hoje é nosso último culto aqui, meu e da Ana. Nós estaremos pregando, né? Nós estaremos, no próximo estaremos em São Paulo com o Jason. O Jason vai estar em São Paulo também, na nossa igreja lá. No outro, nós estaremos no casamento do Biel e da Catarina. Então, briga com eles depois. Eles marcaram para domingo. E depois, dia 20, é o nosso culto de envio, onde nós estaremos, assim como o Dom, sendo enviados para o que nós fomos chamados para fazer. Amém? Mas vocês não vão se livrar de mim, não. Eu vou estar sempre por aqui. Amém? Então... por que eu estou falando isso, gente? Eu quero a máxima atenção de vocês. Eu oro para que toda distração vá embora agora. Eu oro para que toda mornidão vá embora agora. Que você fique atento ao que Jesus vai fazer hoje. Não é por causa de mim, meus irmãos, mas eu realmente acredito que Deus tem uma porção para hoje. Eu realmente acredito que Deus vai virar algo hoje, sabe? Quando eu acordei, o Senhor me lembrou. Eu acordei com uma voz assim: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E sabe, meus irmãos, eu quero lembrar para vocês que quem nos levantou foi o Senhor. Ebenezer não é até aqui nos ajudou Davi. Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor. Então aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então hoje nós vamos levantar um memorial ao Senhor. Hoje nós vamos levantar o fim de um tempo e nós vamos rumo a um novo tempo. Amém? Hoje vai ser a inauguração 2.0. E assim a gente vai inaugurando, né? A cada domingo é uma chave que vai virando, né? Você já não tem nem mais fechadura para virar. Essa é a igreja que você escolheu. Você foi doido. Mas eu também fui, então eu não posso te julgar, né? Bota a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Espírito de sabedoria e revelação, tome meus irmãos agora. Fome de Deus, entra neles. Deus, nós oramos por uma atmosfera de fome nesse lugar. Deus, venha nos encher com fome agora. Fome de Deus. Espírito do Senhor, você é o dom de Deus. Caminhe no nosso meio aqui. Caminhe no nosso meio, fome. Caminhe no nosso meio. Espírito de Deus, você é a fome do Pai. Você veio encontrar filhos ao Pai. Encontre-nos hoje. Será que você ainda quer ser encontrado pelo Senhor? Você se cansou? Encontre-nos aqui, Jesus. Shiriararai. Ore com as suas próprias palavras comigo. Vamos lá. Vamos aumentar as águas desse lugar um pouquinho. Nos leve a um lugar um pouquinho mais alto hoje, Jesus. Nos leve a um lugar um pouquinho mais alto hoje. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu não vou discorrer muito sobre a palavra da tarde. Falei um pouquinho sobre Sinai e Sião. Eu quero te lembrar que Sinai é o monte da transição. Sinai não é um monte ruim. Ele só não é um monte que eu habito. Sinai foi muito bom para Moisés, mas ele prestes a entrar, viu uma pátria superior. Às vezes a gente fala muito mal de Sinai, né? Fala mal de Sinai. Sinai é um monte ok. Ele só não é um monte de habitação, meus irmãos. Sinai é o monte da transição, é um monte que estava um pouquinho depois das águas amargas ali de Mara. Sinai está no início do deserto. Sinai não está na terra prometida. A terra que nos foi prometida é Sião.
Eu quero te lembrar Isaías 2. De Sião sairá a lei. O que está falando ali? Isaías 2 é sobre o reinado de Jesus, é sobre o reinado do Messias. Então, Isaías 2 é um apontamento para o que nós vamos ver daqui a alguns aninhos. Está chegando Isaías 2, onde o nosso Senhor Jesus vai sentar sobre Jerusalém. E os povos virão adorar o Senhor. Os povos virão adorar o Senhor. E nós iremos adorar o Senhor. E a Bíblia fala que as armas serão convertidas em podadeiras, em relhas de arado. Ou seja, toda a armadura de guerra vai ser transformada em armadura de plantio. Porque não vai ser necessário que nós disputemos, meus irmãos. Sião não é lugar de disputa. Sião não é lugar de competição. Em Sião não há espaço para orfandade. Em Sião não há espaço para o pedaço do meu irmão é maior. Em Sião não há espaço para o discipulador do meu irmão é melhor. Porque os que estão em Sião, eles olham para algo superior. Os que estão em Sião, eles estão preocupados com coisas maiores. Quero te lembrar Gênesis 13, o que está acontecendo ali? Eu já preguei. Hoje eu vou fazer um medley das minhas pregações todas. Vocês vão ter que ouvir tudo de novo e falar uau de novo. Isso. Gênesis 13, aqueles servos de Abraão, aqueles servos de Ló, eles estão disputando as ovelhas. Porque eles não viram o que Abraão viu. Eu não culpo muito aqueles servos, eles estavam fazendo o que eles aprenderam. Eles estavam defendendo as ovelhas. Eles não são tão endemoniados assim, gente. O problema deles não era que eles eram ruins, é que eles eram medíocres. Mas por outro lado, Abraão, que aprendeu a olhar para cima desde que saiu da terra da sua parentela, ao invés de contar as ovelhas, contou as estrelas. Sabe, desde que eu e Ana começamos a ouvir sobre São Paulo, Jesus ele tem me falado, Davi, ou você conta as ovelhas ou você conta as estrelas. Eu preciso te lembrar que essas estrelas ainda eram sobre filhos, ainda era sobre herança, ainda era sobre tudo isso, meus irmãos. Nós não estamos fazendo o que fazemos de maneira leviana. Mas há uma grande diferença entre você contar a membresia e você contar a herança. Quem está aqui comigo? Sinai é o monte da transição. Sinai é o monte que em Êxodo 19, Moisés sobe. E ele vê algo muito parecido com o que foi falado em Apocalipse 5. Deus fala para ele assim, eu vos tirei do Egito como asas de águia. E eu farei de vocês um jardim secreto, uma propriedade particular, uma nação eleita, uma nação santa, um reino sacerdotal. E é algo muito parecido com o que nós vemos em Apocalipse 5. Meus irmãos, eu preciso lembrar para vocês que Deus não mudou. O Deus de Sinai é o Deus de Sião. O que muda é o tempo, meus irmãos. Sinai não é ruim, mas é para um tempo. Gálatas 4 vai falar, o herdeiro, enquanto é menor, de nada ele se difere de um escravo. Está tudo bem ele ser um menor, por um tempo. Ele é herdeiro ainda. Mas eu acredito que Deus está tirando algumas pessoas de Sinai hoje. Eu acredito que a maioridade de alguns de vocês chegou. Eu acredito que alguns de vocês estão transicionando de Tecnon para Ruios. Tecnon é um filhinho. Você é meu filhinho. Agora, Ruios são aqueles que são bem construtores de casa.
O que o pai arquiteta, o filho constrói. Porque é o espírito da vida. Meus irmãos, eu acredito nessa igreja. Eu acredito numa igreja que dança a pericorese do Pai. O que é a pericorese do Pai, meus irmãos? É quando o Espírito aponta para o Filho e o Filho aponta para o Pai e o Pai aponta para o Espírito, que aponta para o Pai novamente, que aponta para o Filho. Meus irmãos, uma igreja que para de se apontar, ela para de se parecer com o céu. Nem Jesus, ele se apontava, meus irmãos. Ele veio, eu sou o caminho para o Pai. Você é Deus, tu que dizes. Tu que dizes. Então, quando os líderes da casa, eles começam a apontar para as ovelhas da casa, para os filhos da casa, que apontam para os líderes da casa, que apontam para as ovelhas da casa, e no meio disso tudo o Espírito vai vivificando, porque os pais, eles arquitetam, os filhos constroem, mas quem dá vida é o Espírito. Não adianta, Salmos 127, se o Senhor não vigiar, em vão, se o Senhor não edifica, em vão vigiam os sentinelas. Meus irmãos, eu posso ter uma grande arquitetura, e de fato eu tenho. Eu posso ter grandes construtores, e de fato eu tenho. Mas se nós perdemos o Espírito, nós edificamos em vão. Quem está aqui comigo? Eu tenho orado para que nós possamos ser um pouquinho mais dependentes do Espírito de Deus. Porque quando nós começamos a aprender a fazer, nós não precisamos mais. E nós começamos a deixar Deus de lado. Não, eu sei fazer. Não, eu sei fazer, eu sei fazer. E o Espírito Santo fala assim, não, vai para ali. Você fala assim, não, eu sei. Cuidado com essa frase, não, eu sei. Essa frase é muito perigosa, ela pode te levar à ruína. Quando alguém fala assim, fulano, você deveria fazer isso. E você fala, não, eu sei. Quem está aqui comigo? Sinai é o monte da transição, mas Sião é o monte da habitação. Sinai é o monte da dependência emocional. Sinai é o monte que quando o seu líder te manda mensagem, você fica muito nervoso. E as suas batidas começam a ficar diferentes. Você começa a ficar vermelho. E você está jantando com a sua família e você perde até o apetite. Quem já viu isso? Se a sua mãe fica assim, você, o que foi, menino? Aí você, não, estou resolvendo um negócio aqui. É que você não sabe, você está perdido. Isso é Sinai, meus irmãos, quando a gente começa a temer mais aos homens do que a Deus. E Deus fala para você, faz isso, e você... Aí seu líder fala, faz isso, aí você fica, meu Deus, e agora? Em Sião só há espaço para primogênito, meus irmãos. Só há um mediador. Só há um mediador. Sabe, eu acredito numa igreja que depende unicamente de Deus. E não só primeiramente. Porque a maioria das igrejas dependem primeiramente de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos depender unicamente de Deus. Nosso Deus não é apenas o primeiro. Ele é o único. Ele é o último e o primeiro. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Se Jesus só é o alfa, quem é o seu ômega? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Sião é o monte da habitação. Gente, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final. Mas vocês fiquem comigo, pelo amor de Deus. Que vocês me aguentaram anos. Vocês conseguem me aguentar mais uma horinha. Sião é o monte da habitação. Sinai é o monte do paternalismo, meus irmãos. Sinai é o monte do que você responde a quem me responde, a quem me responde, a quem me responde.
Sinai, meus irmãos, é um monte onde eu cuido do fulano, que cuida do fulano, que cuida do fulano, que cuida do ciclano, que cuida do fulano e que não pode falar comigo porque quem cuida dele é o fulano, que cuida do ciclano, que cuida do Beltrano, que cuida do ciclano. Sabe o que eu gosto de Paulo, meus irmãos? Que ele fala sobre igrejas que ele gerou. Mas ele fala toda hora assim, irmãos meus. O mesmo homem que se coloca como apóstolo, o mesmo homem que se coloca como servo, o mesmo homem que se coloca como pai, é o mesmo homem que se coloca como irmão. Se o seu líder não é seu irmão, tem algo muito errado. Quem está aqui comigo? Meus irmãos, a maioria de vocês, eu que o gerei no Senhor. Mas quem pode ser um pouquinho meu irmão aqui agora? Quem está aqui comigo? Meus irmãos, eu quero lembrar para vocês que antes de eu ser um pai nessa casa, eu quero ser um caminho para o pai. Antes de ser um pastor para essa casa, eu quero apontar o bom pastor. Quem está aqui comigo? Aquele que chegou a um lugar alto, suba a um lugar mais alto. Sabe o que eu gosto de Sião? Que Sião você não chega ao cume de maneira prática. Você precisa gastar tempo com o monte. Você precisa gastar tempo com o Senhor. Hoje Deus vai transicionar alguns de vocês de Tecno para Arroz. Quem está aqui comigo? Há uns 3 meses atrás eu preguei sobre Elias e Eliseu. Sabe, meus irmãos, isso não é sobre Elias nem sobre Eliseu, mas é sobre uma capa. E a capa, sabe quem é o dono da capa? Quem tem fome. Não é nem o pai nem o filho, é a fome. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho mais da capa e um pouquinho menos de quem carrega a capa. Porque Elias pode até subir, mas a capa fica. Isso é uma família, meus irmãos. Eu quero falar com vocês um pouquinho. Eu vim de um intensivo de cuidado, eu cheguei ontem, hoje de madrugada, com o Rafa, com a Fê, com o Anderson, o Eloy. A gente estava lá em Juiz de Fora, a gente teve um intensivo de cuidado. Eu quero fazer 10 minutos de intensivo de cuidado aqui, pode ser? Deixa eu te lembrar o que é boas-vindas. Meus irmãos, o boas-vindas não é um ministério de recepção. O boas-vindas é uma consciência que uma igreja precisa carregar. No dia que o ministério de boas-vindas foi uma balinha, a gente abriu a Casa do Biscoito. Eu estava conversando com um conhecido meu, católico, muito tempo atrás. Eu não sei se essa história é verdade, eu tenho contado ela. Eu quero ter cautela. Mas eu acredito nele, ele é bonzinho. Ele falou assim, Davi, eu estava vendo uma entrevista, mas isso não muda o que eu quero falar. Estava vendo uma entrevista do arcebispo aqui do Rio, e perguntaram para ele quantas ovelhas ele tem. E ele falou assim, eu devo ter umas 8 milhões. Que era o número, na época, sei lá, dos habitantes do Rio de Janeiro. E eu fiquei assim, na hora eu falei assim, 8 milhões? Será que eu sou ovelha dele? Nem sei, porque eu sou carioca. Ele me colocou nesse bolo aí. Mas ele continuou dissertando o que ele estava falando. Ele falou assim, não, Davi, porque se nós queremos ser uma igreja para a cidade, nós devemos nos responsabilizar com uma cidade. Aí faz sentido isso aí, hein? Eu fiquei pensando nisso. E sabe, meus irmãos, graças a Deus pela reforma, graças a Deus por Lutero, John Knox e tantos outros heróis. Mas o osso de José eu quero levar. A igreja não começou em 1500, meus irmãos.
Quem está aqui comigo? E sabe uma coisa que eu tenho orado para Deus restaurar na nossa geração? Igrejas para a cidade. Ontem a gente estava chegando e a gente estava passando na linha vermelha. E o Rafa falou assim, aquela é a igreja da Penha, né? Uma igreja edificada sobre um monte. Que você pode até não ser católico, mas você sabe onde ela fica. Você sabe, meus irmãos, as pessoas podem até não gostar da igreja One, mas elas não podem negar o nosso amor pelo Rio de Janeiro. Elas não podem negar a nossa presença nesse lugar. Quem está aqui comigo? Será que a gente pode levantar um pouquinho mais a nossa casa? Eu não quero falar mal das igrejas da garagem, nada do tipo. Em parte a gente ainda é um pouquinho assim, vamos confessar. Mas a gente é numa igreja nova também, né? Sem peso. Mas a gente tem que levantar um pouquinho mais. Não se acende uma candeia e esconde ela. Muito pelo contrário, coloca em um alto monte, para que ela resplandeça sobre uma cidade. Meus irmãos, boas-vindas não é um ministério de recepção. Boas-vindas é uma consciência que uma igreja carrega para uma cidade. Então, quem está no Boas-vindas são os meus futuros membros, que eu vou angariar para ganhar o dízimo deles? Óbvio que não. É o meu serviço frente a uma cidade. Então, quem quiser chegar aqui, visitante, seja bem-vindo. Sua presença, como é que é a música? É um prazer. Então, boas-vindas é a consciência do id a uma cidade, da pregação do evangelho a uma cidade. Gente, o 1520 é o boas-vindas, que vai até o Rio de Janeiro e apresenta isso é aquilo. Será que depois dos cultos vocês podem falar com as pessoas que começaram a entender e falar assim, cara, isso aqui ó, é aquilo que foi profetizado. Isso que você viu no culto é aquilo. Esse Jesus é aquele. Isso é boas-vindas. E depois nós vamos para consolidação. Eu quero te lembrar que isso aqui não é um processo de igreja, amém, gente? Porque a gente não está aqui para departamentalizar a igreja. A gente está aqui para servir ela. E a gente serve com o quê? Com serviço, com ação. Então, se você precisa de ser recebido, eu te recebo. Se você precisa de ser consolidado, eu te enraizo na fé. Se você precisa ser discipulado, eu cuido de você até você me bater, e eu continuo ali. Se você precisa de um pastor, eu sou para você. Se você precisa de um profeta, eu profetizo. Se você precisa de um mestre, eu te ensino. Se você precisa de um evangelista, eu prego para você. Quem está aqui comigo? Porque antes de eu ser pastor, eu sou um servo. E antes de eu ser um discipulador, eu sou um servo. Antes de eu ser um consolidador, eu sou um servo. Antes de eu ser um boas-vindeiro, eu sou um servo. Então eu não venço a consolidação. Misericórdia, meus irmãos. Aqui não é a Nestlé, amém? Nada contra a Nestlé, né? Pareceu, né? Aqui não é uma empresa. Aqui é uma igreja, meus irmãos. Aqui é uma família. Meus irmãos, será que você precisa de um ministério para receber alguém? Será que você precisa de um ministério para enraizar alguém na fé? Será que você precisa de um ministério para morrer por alguém? Sabe o que é pastoreio, meus irmãos? É martírio. Tanta gente querendo fazer curso de pastor. Eu tenho um para você, João 10. Lê depois, fala assim, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. No dia que você começar a morrer pelos outros, eu te ordeno, pastor. Você está morrendo por alguém? As pessoas querem ser profeta para ser mártir. Pode ser pastor e ser mártir. Olha que legal. Tem martírio para todo mundo. Eu vou defender minha classe, né, gente? Quem está aqui comigo? Então, se nós vamos receber uma cidade, e frente a isso,
aqueles que disseram sim ao Senhor. Nós fazemos como o Senhor em Mateus 5:1. O que Jesus fala em Mateus 5:1? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, como quem se assentava, falou aos seus discípulos. Meus irmãos, eu não preciso de um ministério para saber quem é membro da igreja. A coisa mais fácil da igreja, a coisa mais fácil em uma comunidade de fé é saber quem é membro. Sabe como é que faz? A gente sobe o monte. Subindo o monte, a gente difere quem é multidão e quem é discípulo. Você quer saber quem é multidão na sua vida e quem de fato está contigo? Sobe o monte. Aquelas pessoas que ficam no pé do monte, elas não te amam, não. Eu acredito em alianças que são baseadas na seguinte frase: o seu Deus será meu Deus e o seu Senhor será meu Senhor. Meus irmãos, eu amo a Ana. Eu estou com ela até morrer. Mas sabe o que eu mais gosto dela? O meu Deus é o Deus dela. O meu Senhor é o Senhor dela. Gente, o Senhor não é bom numa aliança, o Senhor é vital. Eu preciso te lembrar que a aliança nasceu no céu. Quem fez isso aqui foi o Senhor, meus irmãos. Vocês acham que quem fez a aliança foi o homem? Lá em Noé a gente já via: porei o meu arco como uma aliança. Quando o homem não tinha aliança uns com os outros, Deus fez uma aliança com o homem. A aliança não se faz no pé do monte, a aliança se faz em cima do monte. Eu me lembro de João 8,35, eu gosto muito quando Jesus fala João 8,35. Jesus fala assim: os servos não ficam para sempre na casa, os filhos ficam para sempre. Porque só fica na casa quem tem aliança, meus irmãos. Só fica na casa quem tem DNA. Porque você pode até xingar sua tia chata, mas se alguém xingar você, dá na cara de quem xingou. Só eu posso falar da minha tia chata, você não pode falar da minha tia chata. Por quê? Porque a gente é família. Quem está me entendendo? A Luana fala mal do Lucas, mas vai falar mal do Lucas para a Luana. Quem está me entendendo? O servo não fica para sempre, o filho fica para sempre, meus irmãos. Eu não estou atrás de servos nesse tempo. O servo, ele faz muito bem, sabia? O servo faz muito bem. Daqui um tempo o Donzinho vai estar grandinho e o Rômulo vai pedir uma coisa para ele. Dom, vai lá, pega um copo para o papai. Aí ele vai lá e traz um prato. Ô, meu filho, é um copo. Vai lá, põe o prato no lugar. Aí ele põe no lugar do copo. E aí traz uma outra coisa, né? Mas vamos supor que o Rômulo ali tenham pessoas servindo a sua casa, tenham pessoas auxiliando no serviço da sua casa. E vão falar assim: não, Dom, é isso aqui, ó, o Rômulo está pedindo esse copo. Deixa que eu levo lá. E a pessoa vai lá e leva. Quem serviu melhor? A pessoa. Mas daqui uns 10 anos, quem vai estar na casa? Meus irmãos, a gente não mede aliança com serviço. A gente mede aliança com DNA. Você quer saber, quando você olha para alguém, você quer saber quem gerou esse alguém? É só olhar para o DNA. Se ela se parece com o mundo, foi o mundo que gerou ela. Eu gosto muito de quando Pedro ele fala assim: Senhor, eu não vou te abandonar. O seu Deus será meu Deus. E Jesus falou: Pedrinho, você vai me negar 3 vezes ainda hoje. E aí foi assim, e Jesus está lá na Via Sacra.
E Pedro, ele está de longe, assim, ó. Pedro, ele queria, mas, sabe, estava com medo, medroso ainda. Sem o Espírito de Deus, né? E aí as pessoas chegam para Pedro e falam assim: cara, que esquisito, você parece com ele. E ele fala: não tem nada não. Ele, não, nem sei quem ele é. E aí passa um tempinho, outra pessoa chega e fala assim: cara, você não é alguma coisa dele, não? Aí as pessoas falam: não, eu não sou nada dele. O Pedro fala assim: nada dele? De Nazaré, Jesus, esse homem? Não tem nada com ele, não. E aí depois chegam para ele e falam assim: você é alguma coisa dele, sim, porque você fala igual ele, você respira igual ele, você sorri igual ele. Você, parece que eu estou vendo ele aqui. E aí Pedro fala: não conheço esse homem. Pedro errou naquele momento, mas eu quero te situar em uma coisa. Esse Pedro desviado, às vezes se parece mais com Jesus que a gente. Que a gente tem que fazer força para... Eu sou crente, sabia? Eu sou do AN. Boto na bio, Igreja UAN. É muito fácil saber quem é do AN. É muito fácil saber quem eu gerei. É só olhar para o DNA, meus irmãos. Porque a gente não faz família com Netflix. A gente faz família com DNA. O Rômulo não é pai do Dom porque ele mora com o Rômulo. É porque ele tem o DNA do Rômulo. Meus irmãos, se nós temos um casal, vamos supor aqui, uma moça está grávida e temos vários pais que podem ser o pai dessa criança. Como que a gente descobre quem é o pai? No DNA. Não, mas o fulano mora com a fulana, o fulano até parece com a criança. Fulano cuida como se fosse. Quem está me entendendo? Nós precisamos olhar um pouquinho mais para o DNA, meus irmãos. Com quem você se parece? Está fazendo sentido para alguém? Os nascidos em Sião precisam ter o DNA de lá, meus irmãos. Se você nasceu em Sião e você se comporta como quem vive em Sinai, eu quero lembrar com vocês uma outra história. Acho que é Atos 5, no início de Atos ali, Atos 6, eu não sei. Está no início ali, é uma história conhecida. Os discípulos, eles estão andando e eles estão se movimentando. E a Bíblia diz, as Escrituras dizem, que pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E a Bíblia conta isso da seguinte maneira: pela movimentação dos discípulos, a cidade começou a observar eles. E começou a falar, cristianos. E cristianos significa Cristos. O ianos é plural do grego. Significa Cristos, em outras palavras. Eu estou vendo Jesus andando por aqui. Meus irmãos, quem falou cristão foi o mundo, não foi a igreja. Será que as pessoas, quando olham para você, falam Cristo? Ou você tem que fazer força para lembrar: não, eu sou evangélico, sou crente, eu vou na igreja domingo, posta foto e bota versículo. Aí a foto é de biquíni, mas o versículo está ali. O Senhor é meu pastor. Eu estava conversando com alguém esses dias, não me lembro quem não, mas eu estava falando sobre isso. E pensa numa pessoa que ela era
ela é muito secularizada. Eu falava assim, meu filho, você pode estar orando em línguas que você não parece crente. Eu acho que eu dançando funk eu sou mais crente que tu. É verdade. Meus irmãos, hoje é meu último dia, eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou ser demitido de qualquer jeito. Mas é verdade, gente. Uma pessoa que é de Deus mesmo pode brincar. A pessoa que é mundana, sendo crente, já não é crente. Não é muito sobre o que a gente faz, é sobre quem a gente é, meus irmãos. É o DNA. Jesus com os publicanos, você lê chorando. A Bíblia fala, e Jesus sentou com os publicanos e você... Mas Jesus está vivendo a vida. Gente, o Evangelho é de um homem muito simples, um homem muito comum. Jesus, ele passa 3 capítulos ali ensinando ali o povo, depois ele passa mais 2 capítulos ali ensinando seus discípulos, mas de outras maneiras Jesus andando, me tocou, foi curada. Porque quem é de Deus, meus irmãos, é de Deus. Quem carrega, carrega. Quem tem o prai, tem o prai. Quem não tem, não adianta. Quem está me entendendo aqui hoje? Minha oração é que nós sejamos livres de toda orfandade hoje, de toda disputa hoje, de todo temor humano. Eu quero lembrar vocês algo que eu preguei há um tempo atrás aqui. Salomão viveu uma história da seguinte maneira. Chegaram 2 mulheres para ele, que a Bíblia vai falar que eram meretrizes. Mas depois disso a Bíblia começa a chamar uma de prostituta e outra de mãe. E logo eu percebo por que uma é mãe e outra é prostituta. A Bíblia fala que a prostituta, ela se deitou sobre o seu filho. E sufocando seu filho, ela matou seu filho. A outra colocou seu filho sobre ela e sustentou seu filho. E no meio da noite, a prostituta que matou, além de matar, ela roubou e tentou destruir uma família, né? Quem veio roubar e matar e destruir é o inimigo. Então, parece, o DNA aqui está esquisito. E roubou a criança. E aí, a mãe genuína acordou e falou assim, cadê meu filho? Estava com outra mulher. E elas começaram a brigar pelo filho. E esse caso chegou ao rei. E o rei, em uma sabedoria divina, fala assim, eu tenho uma ideia, vamos pegar uma faca, a gente divide essa criança aí, e cada uma fica com metade. E aí, a prostituta, ela falou assim, é isso aí, vamos dividir essa criança, cada uma fica com metade, 0,5 para um, 0,5 para outro, nem eu ganho, nem ela, fica tudo igual. Já a mãe falou que não, rei, pelo amor de Deus, deixa a criança com ela. Deixa a criança com essa mulher. Meus irmãos, essa igreja aqui, ela me lembra muito Sinai. Uma igreja que disputa. Uma igreja que divide. Uma igreja que sufoca. E mata os seus filhos. Mas eu quero ser Sião. E sabe qual é o bom de Sião? Sião não tem medo. Sinai, se você quiser ficar com meu filho, está tudo bem. Eu prefiro um filho inteiro em Sinai do que um filho partido em Sião. Eu prefiro um filho inteiro longe do que um filho partido perto. Tá bom, igreja, você quer ganhar? Tá tudo bem. Eu não vim ganhar. Será que você sabe perder, meus irmãos? Quem está aqui comigo? Eu gosto muito da ideia de que Jesus estava na via sacra. A Bíblia vai falar que ele, como uma ovelha muda, foi para o matadouro. E as pessoas foram caluniando contra Jesus. E Jesus foi, tá bom.
Você é cheio de Beelzebul. Você é Cristo, é você que está falando. É aquela cruz que eu vou morrer? Tá, então... Meus irmãos, talvez nós, no primeiro conflito, a gente já ia se afirmar. No primeiro conflito, a gente se afirma. No primeiro conflito, a gente já se vende. Quem está aqui comigo? Quem se vende não é a igreja de Sião, meus irmãos. A igreja de Sião é muito convicta no que viu. A igreja de Sião é como Estevão, sabe? Eu não vou mudar minha pregação. E se você quiser me apedrejar, tem um céu me esperando. A igreja de Sião, ela está disposta a ser apedrejada. Mas a igreja que está disposta a ser apedrejada tem que ser a igreja que está disposta a ser caluniada. Porque se você não sabe ser agredido nem verbalmente, imagina fisicamente. Eu parei o intensivo de cuidado, vamos voltar aqui. Boas-vindas, já entendeu, né? Quem entendeu boas-vindas? Deixa seu nome ali para você entrar no ministério. Consolidação, quem entendeu? Nunca expliquei ainda? Se nós recebemos uma igreja, meus irmãos, nós precisamos enraizar ela na cultura. Na cultura de quem? Mateus 5:1. O que Jesus fez ali? Ele subiu o monte do An? Não é sobre a cultura do An, meus irmãos. Eu não quero que você se pareça só comigo, não. Eu quero que você se pareça com o Senhor. Porque no dia que eu cair, você fica de pé se eu cair. Mas eu não vou cair não, tá tudo bem. Já está dando glória. Jesus, eu amo o Sermão do Monte, porque Jesus ele gastou tempo ensinando como é o céu e não ensinando o que ele vivia com os discípulos. Então ele chega assim, o que ele fala? Ele fala real, quando vocês jejuarem, vocês não ficam descabelados igual maluco, não. Vocês penteiem esse cabelo, que ninguém precisa saber que você está jejuando. Quando você dizimar, você não fica fazendo assim no gasofilácio, não, que ninguém precisa saber nem quanto você ganha. Não que a sua mão direita faz, nem a esquerda precisa saber. Quando você orar, você não ora gritando, não. Vai, entra no seu quarto. Que o seu pai que estiver em secreto, ele te recompensa. E ora assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quem está me entendendo? Antes de você falar mal do seu irmão, tira a trave do seu olho. É só um cisco, tá? É menor que a sua trave. Então Jesus gasta tempo ensinando como é o céu, meus irmãos. Se você quer convergir na igreja, você precisa convergir no céu. Eu vejo muita gente fazendo força para entender o An e pouca gente fazendo força para entender o céu. O An é legal, gente. O An é uma igreja bacana. Né? Eu não estou aqui de maluco, não. Mas o céu é mais bacana. O céu é mais legal. Gálatas 4. Agar, a Jerusalém da terra, ela gera filhos para a escravidão. Mas a Jerusalém do alto, essa é livre e é nossa mãe. Uma gera filhos para a escravidão, isso é Sinai. Agar representa Sinai, meus irmãos. Agora, Sara, que gera Isaac, o filho da promessa. Nós não somos como Ismael, nós somos como Isaac. Foi muito? Não, né? Lê depois de Gálatas 4. Eu já preguei isso umas 57 vezes aqui. Procura no YouTube. Ou você gera filhos para a escravidão, ou você gera filhos da promessa. Ou você gasta tempo contando as ovelhas, ou você gasta tempo contando as estrelas. Ou você sufoca os seus filhos, ou você sustenta os seus filhos. Ou você aprisiona os seus filhos, ou você libera os seus filhos.
Ah, Davi, mas que filho? Mas você não é um primogênito? Se você está em Sião, você é responsável. Se você está em Sião, você é um ruios de Deus. Lembra que eu falei, hoje é um dia de maioridade para alguns. Vamos lá, alguém. Você ainda tem fome? Não, mas fome mesmo, sabe? Fome de algo real. Fome de algo genuíno. Então, se nós recebemos uma cidade, e se nós enraizamos essa cidade na vida de Deus, na cultura de Deus e nos achamos no DNA, o que nós fazemos depois? Meus irmãos, eu preciso lembrar você, quem crer e for batizado, será salvo. Então, se os seus olhos abriram e o ardor do Evangelho te fez comprar o terreno com a pérola de grande valor, se a ordem do Evangelho te elucidou e fez você cavar até encontrar uma rocha, você precisa caminhar em salvação para que você levante um edifício bem ajustado, santuário do Senhor, Efésios 2. Quem está aqui comigo? Timothy Keller fala isso. Nós não podemos ter apenas o ardor do Evangelho, mas também a ordem do Evangelho. O mesmo Evangelho que veio te apaixonar pelo Senhor é o mesmo Evangelho que veio te elucidar nos segredos do Senhor. E o que nós fazemos com isso, meus irmãos? Aí nós podemos falar de discipulado. Olha que legal esse intensivo de cuidado. Não precisa nem fazer temeles. Muitos querem ser discipulados, mas poucos entendem o que é discipulado. As pessoas acham que discipulado é comer uma pipoca. Isso é amiga da amizade. As pessoas vão lá em casa, elas acham que são discipuladas. Elas só comeram uma pipoca comigo porque eu gosto de pipoca. A Suzane gosta mais de pipoca que eu. Beber conselho não é beber de vida. Discipulado é vida na vida, meus irmãos. Discipulado é vida na vida. Em outras palavras, discipulado é entranháveis afetos. O que é entranháveis afetos? Entranháveis afetos, as escrituras vão dizer que é exatamente isso. Depois você ia lá. Quando você pega uma faquinha, fala comigo, faquinha. Isso, só para você falar alguma coisa. Aí você rasga a barriguinha do seu irmão. Aí você tira todas as entranhas de dentro do seu irmão. Aí depois você pega a faquinha, fala comigo, faquinha. E rasga a sua barriga. E aí você coloca todas as suas entranhas ali no chão também. Aí você vira para ele, me ajuda a misturar. Aí vocês começam a misturar ali junto. Mistura muito. 5 minutos misturando. Estou dando a receita aí, 5 minutos. E depois, você coloca uma parte no seu amigo de novo, uma parte em você de novo. E vai ficar umas linhazinhas, né? Não vai ficar? Umas tripinhas assim? E você não vai saber qual é a sua e qual é do seu amigo. E se você dar uma de louco e resolver correr, você vai morrer. Isso é vida na vida. É quando a minha vida está na sua vida e quando a sua vida está na minha vida. Quem está aqui comigo? Eu amo. Estou muito suado, né, mano? Eu amo a impartição. Eu amo orar por vocês. Mas mais do que orar por vocês, o que eu mais amo é quando você traz uma faquinha. Aí, nossa, que faquinha legal. E a gente começa a misturar. Sabe por quê? Porque tem coisa que só a vida transfere. Tem coisa que só andando muito tempo junto você consegue beber. Não existe... Meus irmãos, eu amo a transferência. Mas eu não quero transformar isso num fast food. Tem coisa que uma conferência não faz por você, meu irmão. Você pode ser ativado numa transferência. Você pode ser ativado numa conferência.
Mas tem coisa que você precisa beber de vida. Tem coisa que demanda anos andando junto. Tem coisa que demanda anos em submissão. E eu não sou doido de botar minhas entranhas em barriga que eu não conheço. Porque eu não vou parar de correr. Quem está aqui comigo? Eu e Ana, nós fizemos um pacto com o Senhor. Nós não vamos parar de correr. Tá fazendo sentido, gente? É muito fácil saber quem é filho e quem é servo. É muito fácil saber quem é discípulo e quem é multidão. É só a gente subir um monte. É só a gente apertar um pouquinho mais a pregação. É só a gente afunilar um pouquinho mais a vida com Deus. É só a gente levar um pouquinho mais a sério. Ah, Davi, eu até larguei as drogas. Gente, eu nunca peguei. Dei umas provadas só. Não é sobre isso. É muito pouco. Ah, Davi, eu sou virgem. Isso é muito pouco. Ah, Davi, eu sou casado com uma mulher só. Isso é muito pouco. Ah, Davi, eu não vou para balada. Isso é muito pouco. Ah, Davi, eu falo que eu amo vocês. Isso é muito pouco. Eu não quero seu carinho. Eu não quero sua atenção. Eu quero sua fome. O combustível para a vida com Deus é a fome. Não é a bajulação. Meus irmãos, provavelmente, e eu não estou jogando água em você não, faz isso mesmo que eu gosto, eu estou com você, eu choro com você. Mas muitos falam assim, Davi, eu não sei o que fazer, você e Ana vão embora e agora? E agora eu que estou perdido, porque você perdeu um, eu perdi 200. Quem vai sofrer mais, gente? Faz a conta comigo. Você vai perder 2, eu vou perder, eu e Ana vamos perder 300. Estou pior que vocês, gente. Vocês estão legal. Vocês estão bacana. Então muitos estão falando assim, Davi, agora chora e tal. E é muito bom, me manda mensagem, eu amo, a gente ama isso. Mas, meus irmãos, a gente quer mais do que isso. A gente quer não, a gente não precisa de nada. Mas isso é para você, isso é um conselho para você. Mais do que a atenção. E não falo nem de mim e da Ana, eu falo da nossa casa. Mais do que a atenção, a gente quer a fome. A fome é o combustível da vida cristã, meus irmãos. A Cris, ela tem falado muito uma frase, a fome, ela quebra o protocolo. Então, se a sua vida está muito protocolar, é porque está faltando fome. Se você manda uma mensagem só para dar o confere, sabe aquela mensagem só para dar o confere, assim, ó? Vou mandar para o Carlão só para ele ver que eu estou aqui. Isso não é fome, meus irmãos, isso é protocolo. E Sinai já viu o protocolo, meus irmãos. E em Sinai também há protocolo. Quem está aqui comigo? Minha oração, meus irmãos, é que a gente possa deixar Sinai para trás hoje. Discipulado é vida na vida. Eu não posso discipular todos. Eu posso discipular poucos de vocês. Porque se eu coloco minha vida em muitos de vocês com toda humildade, meus irmãos, eu mato vocês. E está tudo bem. Gente, Jesus discipulou 12. O que aconteceu com os 12? Morreram os 12. 11 para o bem e 1 para o mal. Quem está aqui comigo? Sabe qual foi o problema de Judas? É que ele era discípulo. Se Judas não fosse discípulo, talvez ele não tinha morrido. A Bíblia vai falar que aquele que calcula, o reino de Deus é semelhante a um homem que, quando ele vai começar um empreendimento, ele calcula o custo.
Eu espero que você esteja calculando o custo aqui. Eu espero que você calcule o custo. Você fez uma aliança com o Senhor um dia. Hoje 70 pessoas se aliançaram com o Senhor. E eu espero que vocês estejam calculando o custo que vocês se propuseram a fazer. Eu gosto muito de uma frase do Danduque. O Danduque fala assim: todo mundo ama o avivamento, mas pouquíssimos compreendem o backstage do avivamento. Avivamento custa caro, meus irmãos. Avivamento custa muito caro. Eu me atrevo a dizer que avivamento custa tudo. Você ainda tem fome? Hebreus 1 vai falar que por muito tempo Deus fez tudo por meio de patriarcas e por meio de profetas. Mas hoje Ele faz por meio do Filho. E eu consigo entender mediante revelação exatamente o que a gente falou, porque filhos constroem. Então eu não oro para que vocês se levantem como pais. Eu não oro para que vocês se levantem como profetas. Amém, isso também, isso faz parte. Mas eu oro para que vocês se levantem como filhos maduros. Porque é isso que Deus está procurando. A criação aguarda a manifestação dos filhos. Não dos pais, nem dos profetas, dos filhos. Deus está a fim de achar no Rio de Janeiro filhos maduros que pegaram uma entranha e resolveram correr ao lado. Hoje é dia de alguns de vocês virarem ruios hoje. Deus vai dar maioridade para alguns de vocês. As pessoas me perguntam: Davi, qual a diferença de discipulado e família? Eu falo: nenhuma. Eu não consigo discipular um servo. Eu consigo dar trabalho para um servo. Se você quer ser um servo, talvez você pode ser, sei lá, do corpo de cuidado, do staff, da criação, do boas-vindas. Você pode lavar um banheiro. Você pode até pregar aqui, é a mesma coisa. É obra igual. Mas agora, ter vida, somente filhos têm a vida. Quem vem comigo? Quem está comigo? Eu gosto muito quando Jesus ele chega e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, Jesus não é caminho para a divindade. Eu tenho pregado muito isso aqui. Jesus é caminho para a paternidade. Em João também, Jesus ele está, João 10:34, Jesus ele está andando ali, ele está falando, ele está ensinando, e os fariseus eles ficam nervosos com Jesus. Aí Jesus fala assim: por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Aí as pessoas falam assim, os fariseus: Jesus não é por nenhuma boa obra não, é porque você sendo homem comum, você se faz como Deus, porque Jesus ele se colocava como um filho. Meus irmãos, você ser um membro de uma igreja não vai te trazer perseguição, mas você ser um filho da casa vai. O mundo não persegue os crentes, o mundo persegue os filhos. Porque o mundo não é contra a religião, o mundo é contra a herança. Quem está me entendendo aqui? Hoje a gente estava no batismo ali, eu virei para Ana e falei assim: nossa, eu queria tanto batizar. Aí ela: você já é batizado? E estamos atrasados, não dá para batizar você não.
Aí eu, não, Ana, mas eu preciso entrar no novo tempo. Eu preciso deixar um velho Davi para trás. Aí ela falou assim, faz isso no culto então. E de fato, meus irmãos, Jesus tem me falado muito isso. Sabe, Davi, até aqui eu te ajudei, mas será que você pode deixar essa carcassinha para trás? Por isso que eu tô emagrecendo, gente. Tô brincando. Que eu tô deixando aos poucos. Tô brincando. É que eu tô sofrendo, tô brincando. Misericórdia, né? As pessoas, sei lá. Não é isso não, gente. Eu tô sofrendo, mas não é isso não. É bom, é de Deus, é coisa boa. Porque se for fácil tem algo muito errado, né, gente? Se for fácil tem algo muito errado. Quando você achar que tá difícil para você, lembre-se de mim e da Ana. Amém? Tem que tudo mudar junto, né? Gente, não pode mudar parcelado. Tem que mudar igreja, casa. É tudo junto mesmo. Mas amém, deixa isso para depois. O que eu estava falando? Vocês não estão nem prestando atenção, vocês só estão chorando comigo. Carcaça, carcassinha, né, que eu falei. Carcassinha é carinhoso, né, carinhoso. Eu tenho orado e Jesus tem me falado isso na verdade. E eu tenho orado em cima do que Jesus tem me falado. Eu preciso deixar algo para trás, sabe? Eu preciso deixar um formato para trás. Eu preciso de um refresh de Deus, sabe? De achar um novo tempo. Amém, a gente está achando um novo tempo, mas eu preciso achar um novo tempo mesmo, sabe? Quem está me entendendo? Meus irmãos, eu estou nisso com vocês. As pessoas têm perguntado, Davi, como é que a gente se encontra? Nas nações, na França. A gente se encontra no DNA, meus irmãos. Aqui, ó. Só há um jeito de a gente ter uma aliança eterna. Se a gente tem o mesmo DNA. Se a gente é da mesma tribo. Se a gente é da mesma linhagem. Porque se a gente não for, tá tudo bem também, meus irmãos. Quem está me entendendo? Vamos ficar de pé. Eu queria pedir para o staff me ajudar, para a gente fazer isso de uma maneira bem racional. Mas eu queria que, quem quisesse, tá? Quem quiser, eu quero orar por todos vocês.